Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é dia 1º de abril de 2023, sábado, e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho da jornada de cura das nossas crianças interiores, né, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Viramos o mês de abril. O anjo do mês de abril é o anjo do discernimento. Deixa eu ler aqui o textinho para vocês. Mais tarde eu coloco no Instagram, tá? O anjo do mês de abril, deixa eu achar aqui. É o anjo do discernimento. Aí ele diz assim: use a sua visão afiada para fazer distinções claras e escolhas sábias. Mova-se adiante com confiança na sua bússola interna. E quem é a nossa bússola interna? É a voz que fala por Deus dentro de nós. É o Divino Espírito Santo, é a lembrança de Deus em nós. Tá bom, meus queridos? Então, o que temos aqui? Começamos o nosso vídeo com a leitura da lição 91. Milagres são vistos na luz. É importante lembrar que milagres e visão vão necessariamente juntos. Olhem a sincronicidade com o anjo do mês de abril, que é o anjo do discernimento. Isso precisa ser repetido e repetido frequentemente. Essa é uma ideia central no teu novo sistema de pensamento e na percepção que ele produz. O milagre está sempre aqui. A sua presença não é causada pela tua visão. A sua ausência não é um resultado do teu fracasso em ver. Só a tua consciência dos milagres é afetada. Tu os verás na luz, não os verás no escuro. Para ti, então, a luz é crucial. Enquanto permaneces na escuridão, o milagre permanece sem ser visto. Assim, ficas convencido de que ele não está aqui. Isso decorre das premissas das quais vem a escuridão. A negação da luz conduz ao fracasso em percebê-la. O fracasso em perceber a luz é perceber a escuridão. Nesse caso, a luz é inútil para ti, embora esteja aqui. Tu não podes usá-la, porque a sua presença é desconhecida para ti, e a aparente realidade da escuridão faz com que a ideia da luz seja sem significado. Ser informado de que o que não vês está presente, soa como insanidade. É muito difícil te convenceres de que é insanidade não ver o que está presente e, ao invés disso, ver o que não está. Não duvidas de que os olhos do corpo podem ver. Não duvidas de que as imagens que eles te mostram são a realidade. A tua fé está na escuridão e não na luz. Como isso pode ser revertido? Para ti é impossível, mas não estás sozinho nisso. Os teus esforços, por menores que possam ser, contam com um apoio forte. Se apenas reconhecesses o quanto é grande essa força, as tuas dúvidas se desvaneceriam. Hoje vamos nos dedicar à tentativa de deixar com que sintas essa força. Quando tiveres sentido em ti a força que faz com que todos os milagres estejam facilmente ao teu alcance, não duvidarás. Ao sentir a força dentro de ti, os milagres que o teu senso de fraqueza escondem saltarão à tua consciência. 3 vezes no dia de hoje, reserva 10 minutos aproximadamente para um momento de quietude em que tentarás deixar a tua fraqueza para trás. Isso é realizado de modo muito simples, ao instruires a ti mesmo que não és um corpo. Então vai ser isso que nós vamos fazer hoje com a nossa criança interior. A gente vai lá e nós vamos instruí-la de que ela não é um corpo, tá bom?
A fé vai para o que tu queres e instruis a tua mente de acordo com isso. A tua vontade continua sendo o teu professor, e a tua vontade tem toda a força para fazer o que ela deseja. Podes escapar do corpo se assim escolheres. Podes experimentar a força em ti. Eu estou no meu corpo, mas eu tenho consciência de que eu não sou um corpo, tá? E aí ele pede para a gente fazer as seguintes declarações. Das verdadeiras relações entre causa e efeito. Os milagres são vistos na luz. Os olhos do corpo não percebem a luz, mas eu não sou um corpo. O que sou eu, né? Então, que luz é essa que o meu corpo é incapaz de perceber? Que luz é essa que permite que os milagres sejam vistos? É a luz do Criador, né? Como o ego ele está atrelado ao corpo, na verdade, nós temos o que o Tom Wakechild chama de ego-corpo, né? E que eu digo que é o ego-corpo-personalidade. Então, essa visão física não consegue enxergar a luz do Criador. E os milagres são vistos na luz do Criador, tá? Como a gente vai vê-los? Olhando para dentro, se conectando com o Criador, meditando, orando. A pergunta que conclui essa declaração é necessária para os nossos exercícios de hoje. O que pensa que és é uma crença a ser desfeita, mas o que realmente és tem que ser revelado a ti. Acreditar que és um corpo pede correção, pois é um erro. A verdade do que és convoca a força em ti para trazeres à tua consciência aquilo que o equívoco oculta. Se não és um corpo, o que és tu? Precisas estar ciente de que o Espírito Santo usa para substituir a imagem de um corpo na tua mente. Precisas sentir algo em que possas depositar a tua fé à medida que a retiras do corpo. Precisas ter uma real experiência de outra coisa, algo mais sólido e mais seguro, mais digno da tua fé e realmente presente. Se tu não és um corpo, o que és tu? Pergunta isso com honestidade e em seguida dedica vários minutos a deixar que os teus pensamentos equivocados sobre características tuas sejam corrigidos e substituídos pelos seus opostos. Dize, por exemplo, eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderoso. Eu não sou limitado, mas ilimitado. Eu não tenho dúvida, mas certeza. Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão, e sim na luz. Na segunda fase do período de exercícios, tenta experimentar essas verdades sobre ti mesmo. Concentra-te particularmente na experiência da força. Lembra-te de que todo senso de fraqueza é associado à crença segundo a qual tu és um corpo. Uma crença que é equivocada e não merece nenhuma fé. Tenta remover a tua fé dessa crença, nem que seja por um momento. À medida que avançamos, tu te acostumarás a manter a tua fé naquilo que é mais digno de ti. Sobre esse parágrafo aqui, eu quero contar para vocês uma observação. O grande mestre, né, da Seichonoye, o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala exatamente isso nos livros dele, né? Que o cansaço é da mente. Que a gente acha que é o corpo que está cansado, não é a mente. Que é fácil a gente perceber isso, porque quando nós estamos fazendo alguma coisa da qual nós gostamos, o tempo parece que passa muito rápido, né? Parece que o tempo voa. E quando você está lá num determinado trabalho, mesmo que seja o seu trabalho, né? Em algum momento você fala, eu tô cansado, eu vou parar. Né? Então ele fala muito disso, que é pra gente parar de se identificar com o corpo, pra gente se lembrar que o corpo ele é a sombra da mente, né? A Seichonoye tem essa expressão, que eu já contei isso pra vocês,
aqui algumas vezes, e que é uma expressão que eu adoro, né? Que está inclusive na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que é o principal texto sagrado da Seichonoye, né? Então a Sutra diz: o corpo é a sombra da mente, né? Então tudo que está acontecendo com os nossos corpos é porque anteriormente aconteceu nas nossas mentes, né? Então só um adendo aí. Relaxa no resto do período de prática, confiante de que os teus esforços, por menores que sejam, são plenamente apoiados pela força de Deus e de todos os seus pensamentos, os pensamentos de Deus. É deles que virá a tua força. É através do seu forte apoio que sentirás a força em ti. Eles estão unidos a ti nesse período de prática, no qual compartilhas um propósito como o deles próprios. Deles é a luz em que verás os milagres, pois a sua força é a tua. Deles é a força que vem a ser os teus olhos para que possas ver. Aí ele vai falar, né? Então, temos que nos lembrar várias vezes por hora de que os milagres são vistos na luz. Certifica-te também de fazer frente a qualquer tentação com a ideia de hoje, né? E aí o que a gente vai declamar? Milagres são vistos na luz, que eu não feche os olhos por causa disto, né? Então, milagres são vistos na luz, né? Os olhos do corpo não pertencem à luz, mas eu não sou um corpo, o que sou eu, né? Então, hoje você vai lá na sua criança e você vai falar para ela: você não é um corpo, milagres são vistos na luz. Você não é fraca, mas forte. Você não é impotente, mas todo-poderosa. Você não é limitada, mas ilimitada. Interfone. 1 minuto. Prontinho, gente, voltando. Então, eu não sou limitada, mas ilimitada. Você não é limitada, mas ilimitada. Você não tem dúvidas, mas certezas. Você não é uma ilusão, mas uma realidade. Você não pode ver na escuridão, e sim na luz. Milagres são vistos na luz, que você não feche os olhos por causa disto, tá? Então, olha só, como é que você vai fazer essa prática com a sua criança interior? Você não vai poder fazer essa prática, falar essas frases bonitas aqui, senão a gente precisa explicar isso para não criarmos uma confusão. Você está mostrando que no ser real da sua criança, ela não é fraca, mas forte. Ela não tem dúvidas, mas certeza. Ela não é impotente, mas todo-poderosa, tá? Então é isso que você vai explicar para ela. Olhar para ela e falar para ela do ser real dela. Porque se você não explicar isso para ela, aí a gente pode causar um problema ainda maior. Porque ela é pequena e frágil, né? Nossas crianças interiores, a gente está aqui nessa jornada de cura porque elas estão feridas, né? Elas são pequenas e elas são frágeis. Então, se eu chego para ela e falo: não, você não é fraca, você é forte, e ela pega isso de um jeito egóico, nossa, eu tô piorando a situação. Então, você vai explicar a ela que existe um ser real, que é ela. Que ela não é um corpo. Você não é um corpo, um ego, corpo, personalidade. Talvez você não vá falar assim para ela, porque vai ficar muito esquisito para ela poder entender, né? Mas você vai falar, no seu ser real, você tá. E aí você fala, lembre-se de que você é a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado, tá bom? Aí a gente consegue fazer a prática de um jeito que vai nos trazer a cura, tá bom? Então é isso. Algumas lições vão ser mais complexas para a gente praticar, tá? Outras vão ser mais fáceis, mas é assim mesmo. E a gente continua, a gente segue em frente. Agora eu vou ler a reflexão do dia do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. Dia 91.
O ego é impotente diante do poder do amor. Essa é uma frase boa para você tatuar aqui, ó, essa parte aqui de dentro do seu braço, tá? O ego é impotente diante do poder do amor, né? O ego não pode nada com amor, nada. Nossa, coitadinho do ego, tá? Vamos ver o que ela diz. Apesar das minhas ilusões e dos gritos estridentes do meu ego, dentro de mim descansa uma paz imperturbável e imutável. Nessa paz está a resposta para todas as minhas perguntas e o fim de todos os meus medos. Hoje, mesmo nos momentos quando eu não posso, nos quais, né, eu não posso encontrar, eu não consigo encontrar essa paz, eu me lembro do meu poder, me lembrando, eu dou poder a mim mesmo, me lembrando que essa paz existe, né? Eu dou poder a mim mesmo, né? Eu poderia falar eu me empodero, mas esse verbo é meio um neologismo, né? Então eu prefiro falar eu dou poder a mim mesmo, a mim mesma, me lembrando que essa paz existe. A minha fé, ela vai nascer, né? Não é bem isso, né? Ela vai quebrar todas as minhas ilusões. Não tá boa essa tradução não, tá? Eu tô traduzindo o sentido. Como uma pequena flor desabrocha através de uma rachadura no cimento. Então, o que ele tá querendo dizer é que essa nossa fé, essa fé inabalável, ela vai fazer um buraco, né? Ela vai fazer uma rachadura nesse muro, digamos assim, das minhas ilusões, tá bom? Como uma pequena flor, né, que nasce através de uma rachadura no cimento. As ilusões cairão e a paz prevalecerá na minha vida e no mundo. Claro, se o mundo é um reflexo da minha mente, se a minha vida é um reflexo da minha mente, e se eu estou curando a minha mente, então o mundo e o meu mundo e a minha vida irão mudar, ser curados também. Querido Deus, apesar de quaisquer pensamentos na minha mente, que possam esconder a sua luz no dia de hoje, por favor, me mostre aquilo que eu preciso ver. Muito cuidado com esse pedido, tá? Esse é um pedido perigoso. Meu Deus, por favor, me mostre tudo aquilo que eu preciso ver no dia de hoje. Eu acredito no seu poder e eu acredito no seu amor. Que hoje eu possa experienciar o seu poder e o seu amor, nos quais eu acredito. Amém. Bonito, né, gente? Muito bonito, né? Então, meus queridos, antes da gente passar aqui para a nossa breve leitura do texto, eu queria comentar um comentário, fazer um comentário sobre um comentário que eu recebi ontem, aqui no YouTube. E teve uma pessoa que, eu não me lembro o nome dela, era uma mulher. E ela botou um comentário, tem alguns dias aí, falando que apareceu uma cobra na entrada da casa dela, uma jararaca, que quase picou o filho dela. E que ela se sentiu muito protegida pelo Divino Espírito Santo. Infelizmente eu não estou conseguindo achar o comentário. É um comentário antigo e vocês podem ter certeza de que quando eu não respondo ou minimamente curto o comentário de vocês, dou aquele coraçãozinho, é porque o YouTube não está me mostrando os comentários, tá? Porque eu tiro um tempo da minha semana para fazer isso, tá?
Na verdade, eu tiro alguns minutos do meu dia, eu procuro fazer isso todo dia. E ela deu um depoimento assim maravilhoso, falando lá de que a cobra não mordeu, não picou o filho dela e que ela se sentiu divinamente protegida pelo Espírito Santo, tá? E eu não tô achando, tá? Mas tem um comentário aqui que eu queria... Eu achei aqui. É da Eneida, maravilhosa. Ela diz assim: minha querida professora, eu estou praticando o meu pedido e entrega da desvalorização, que é uma ferida muito intensa na minha vida, né? Então ela tem uma ferida de desvalorização, um sentimento de indignidade, um sentimento de não merecimento, né? E esses sentimentos, eles vão vir basicamente das feridas de rejeição e abandono na infância, tá? Aí ela botou aqui no dia 29, ela foi combinar um valor de um serviço que ela faz, né? E aí com pessoas que no passado dela sempre foi difícil para ela chegar num acordo para poder valorizar o próprio serviço e cobrar pelo próprio serviço. E aí ela botou: sempre foi difícil chegarmos a um acordo. Mas ontem foi um diálogo amigável e ambos ficamos felizes. Olha que lindo. O meu Divino Espírito Santo fez a ponte entre mim e o outro. É exatamente isso que o Divino Espírito Santo faz. Ele faz a ponte. A gente para de se sentir separado. E a gente para de se sentir não merecedor, sabe, gente? Essa coisa de você oferecer um serviço, de você cobrar pelo seu serviço, é um valor que seja digno, né? Não que seja exorbitante, mas que seja condizente com o benefício que você vai trazer para aquela pessoa, tá? Isso é muito importante, muito importante. É um sintoma muito claro, minha querida Eneida, de que a sua autoestima tá aumentando, que a sua mente está sendo corrigida, tá? Gratidão, Jaqueline. É através dos seus ensinamentos que tenho recebido milagres. Não, os milagres chegam para você porque o Divino Espírito Santo trouxe, porque você pediu. Você comigo, você está aprendendo a pedir e você está aprendendo a se abrir para receber, né? Vamos pedir ao Divino Espírito Santo hoje que ele nos ensine a que nós possamos nos abrir para receber. Receber as boas coisas da vida. Receber os pagamentos do universo, receber a orientação, receber o amor, receber a sensação de aprovação, de aceitação. É o que mais a humanidade precisa aprender, é a receber, né? Como nós estamos na ilusão do ego de que fomos expulsos do paraíso, nós nos sentimos culpados, então nós não nos sentimos dignos de receber. Né? E a Cabala fala sobre isso lindamente, né? A Cabala fala que a gente precisa se abrir para receber. Nós precisamos fazer por onde? Né? Aquela história que eu falo para vocês do ditado que eu gosto, que é Deus ajuda quem cedo madruga, né? Mas nós precisamos aprender a receber. Nós realmente, verdadeiramente precisamos aprender a receber. Porque se a gente pede para o nosso Criador e se nós não nos sentimos merecedores, se nós não nos sentimos dignos das bênçãos do nosso Criador, se nós não acreditamos que o nosso Criador e nós somos um, se nós não acreditamos que o nosso Criador está nos ouvindo, se preocupa conosco, nunca nos abandonou, nunca nos rejeitou, então nós nunca vamos nos abrir para receber. Então, gente, os meus gatos, eu tenho uma gata preta que vocês pouco veem ela. Essa gata preta é daquela preta riscadinha de dourado. Essa gata é louca. Eu tô aqui, eu comecei o vídeo. Essa gata está passando de um lado para o outro correndo, como se ela fosse uma fugitiva. Ela não está brincando com gato nenhum, tá? Agora o Aslan apareceu aqui. Aslan, vem cá ajudar a mamãe, vem. Vem, Aslan, vem ajudar a mamãe a gravar o vídeo.
Agora o Aslan apareceu aqui, ela olha pro Aslan, porque o Aslan é o caçula, que chegou por último, então ela odeia ele. O Aslan chega perto dela, ela faz assim. Ela passou ali já correndo e já deu uma soprada pra ele. Ela tá, ó, descompensada. Que conteúdo mental eu estou projetando na minha gata Cici? Cici, vem cá. Então, esse é o nosso grande problema. Nós precisamos aprender a nos abrirmos para receber a luz do Criador, receber as bênçãos que Deus tem para nós. Claro que nós vamos fazer por onde? Claro que nós vamos trabalhar. Claro que nós vamos fazer a nossa parte, claro que nós vamos orar, meditar, pedir. Chegou meu tesouro de mamãe. Claro que sim. Ó, tesouro de mamãe. Ó, gente, ele não é Aslan não, tá? Ele é Aslan, A-S-L-A-N, é leão em turco, a cara do demônio branco. Eu chamo ele de grande dragão branco. Dá oi pra sua plateia, fala, oi plateia, tudo bem? Vou ajudar, vou dar uma mãozinha, né? Então isso é o que a gente precisa aprender, né? E esse sentimento de desvalorização, Eneida, ele tá total e absolutamente correlacionado com a sua culpa inconsciente, com a sua crença no pecado. Então você vai pegar o livro A Humanidade é Isenta de Pecado, que a sua professora que você ama tanto, né, já falou para você ler, e se você já tiver lido, você vai ler de novo. E se você não tiver lido, você vai ler, por favor, tá? Porque o livro A Humanidade é Isenta de Pecado, quanto mais a gente lê, mais ele vai limpando a nossa mente inconsciente. E o livro A Humanidade é Isenta de Pecado, ele tem o audiolivro, então vocês podem ouvir. Ah, não, tô com preguiça. Então vai ouvindo no carro, vai ouvindo no ônibus, vai ouvindo quando estiver lá na academia fazendo esteira, né? Porque eu acho que a essas alturas do campeonato, todos vocês já estão fazendo atividade física, né? Que é uma das coisas que mais ajuda a gente a silenciar o ego, é a atividade física, né? Atividade física acalma, atividade física tranquiliza, porque o nosso cérebro, com a atividade física, ele recebe mais oxigênio, né? Porque como a gente transpira, a gente tem que respirar mais, principalmente, o ideal é que você faça no mínimo meia hora de exercício aeróbico todos os dias, né? Então o seu sangue fica mais rico em oxigênio. Quando o seu sangue chega lá no seu cérebro, o seu cérebro fica mais oxigenado, você fica mais vivo, você fica mais desperto, né? E aí o cérebro começa a fabricar uma série de neurotransmissores que são os neurotransmissores do bem-estar, por exemplo, as endorfinas, tá? E aí, olha que beleza, menos ego, né? Por isso que eu recomendo para vocês, para diminuir o ego, a mente egóica, diminuir essa ligação aí com a mente egóica, né? Como eu sugeri para o Marco Túlio na nossa última live, acho que foi na última live. Lembrando que amanhã tem live, tá? Amanhã tem live no final com perguntas e respostas. Então pegue aquele seu problema que você já pediu orientação para o Divino Espírito Santo, o Espírito Santo já te respondeu, você se recusa a obedecer, aí você vem e fala comigo, que aí ele fala comigo, eu falo para você, e aí você obedece ele, tá? Então amanhã temos live, 20 horas, imperdível, parte 2, o que é um curso em milagres, tá? Pelo módico valor, pela módica contribuição de R$8. Não é maravilhoso? Né? E muito bem. E voltando. Então por isso que eu recomendo os pranayamas da yoga, tá? Porque com os pranayamas a gente desliga o ego, que é uma beleza, né? Além de tudo, você fica mais bonito, você emagrece, você parece ser mais jovem do que você é, né? Então como vamos desligar os nossos egos? Atividade física, boa alimentação, pranayamas do yoga, oração, meditação, leitura de bons livros, assistência de bons vídeos, né?
prática da sua lição diária de Um Curso em Milagres, o seu diário de mudança de atitudes e pronto, seu dia acabou, você não fez mais nada. Você não precisa trabalhar, você passa o dia inteiro fazendo suas práticas espirituais, né? Como meus alunos me dizem, né? Tá bom? Mas, gente, é uma questão de hábito e de prioridade. A gente acaba apertando e as coisas vão cabendo. A gente aperta daqui, aperta dali e vai cabendo. Chega uma hora que quando seu dia termina, você não acredita que você tenha feito tanta coisa, tá? E eu vou ter que achar esse negócio da cobra. Poxa vida. E eu acho que era esse comentário que eu queria fazer, tá? Deixa eu ver se eu acho algum outro. Só um minuto, eu vou dar um pause aqui no vídeo. Peraí. Então, meus amores, antes da gente passar para a leitura do livro-texto, acabei de ser orientada aqui, eu tenho que comentar o comentário da nossa querida ativíssima spec ouvinte, Rosemar. Rosemar botou assim: definitivamente eu não acredito que Jesus tenha dito isso. Pai, por que me abandonaste? Se assim o for, ele por um instante se viu separado de Deus? Eu creio que Jesus não tinha dúvida alguma de quem ele era. Definitivamente, por tudo que o Sem diz, não faz sentido. Para mim, é o Deus egóico citado na Bíblia. Essa última parte aí, Rosemar, eu não entendi. Mas, ontem mesmo, o Espírito Santo me deu a resposta para esse nosso questionamento, né? Porque eu falei para vocês que eu ora achava que sim e ora achava que poderia não. Eu sempre achei que sim, que ele teria falado. Na verdade, eu sempre achei que sim. Mas depois de estudar o 100, eu falei, mas ele não pode ter falado isso. Se ele ensina Um Curso em Milagres, ele não pode ter falado isso. E aí eu recebi a resposta. Recebi a resposta num texto católico maravilhoso, dizendo que o que ele realmente falou foi... ele estava recitando o Salmo 22. E aí aquilo foi tirado de contexto e ficou como se ele tivesse dito aquela frase solta. Então eu vou ler o Salmo 22 para vocês. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite e eu não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, pois que o livre, pois nele tem prazer, no Senhor. Pois tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação.
Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então vocês vejam que é um salmo onde existe aí no início um lamento e no final um louvor, né? Então, eu acho que esse tema ele ainda vai ser mais esclarecido à medida em que a gente prosseguir, né? Eu fui incumbida de fazer uma live para vocês na sexta-feira sobre a crucificação, tá? E aí a gente vai voltar nesse assunto, né? São as frases que ele efetivamente disse ou teria dito quando estava na cruz, né? E eu terminei ontem de ler o livro dos Essênios. O livro dos Essênios ele tem em português, tá? Ele vai ser o texto base para a gente fazer essa live, junto com o texto O Verdadeiro Significado da Crucificação, né? De Um Curso em Milagres. Mas isso vai ficar para sexta-feira. A gente vai fazer uma live que provavelmente será às 19 horas de sexta-feira. E assim, a riqueza das informações que esse livro traz é absurda, tá? Então o nome do livro é Jesus e os Essênios e a autora é a Dolores Cannon, que se escreve C-A-N-O-N, Dolores Cannon, tá bom? Então, meus queridos, provavelmente Jesus estava rezando, orando o salmo na cruz. E a gente precisa ter em mente os costumes dos judeus naquela época, tá? Nós não podemos tirar a vida de Jesus, o que Jesus pregou, como pregou, o que Jesus viveu, como viveu, dentro do contexto daquela cultura, tá? Daquela cultura, daquele povo judeu que vivia lá naquela região da Palestina, na Judéia, tá bom? A gente não pode tirar isso das nossas mentes. Não podemos, tudo tem que ser colocado dentro de um contexto histórico. Então talvez ele realmente estivesse rezando um salmo do rei Davi para Deus no momento em que ele estava na cruz, tá? E quando ela diz aqui, quando a Rosemar diz assim, se for assim, ele por um instante se viu separado de Deus, bom, se viu, para mim isso não é um problema, porque no momento em que ele encarnou, ele tinha um ego, corpo, personalidade, né? O que a gente sabe, o que nós estudantes do curso estudamos, né? O que eu estudei com a minha professora, e eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu acho que eu não sei se eu já contei, eu acho que eu já contei, mas a minha professora, ela com os mestres com quem ela aprendeu, né? Ela foi aluna da Ana Sharp. Para quem quiser conhecer a Ana Sharp, é Ana com 2 N, Sharp e S-H-A-R-P, igualzinho daquelas TVs antigas, né? Ela não fechava a questão
que Um Curso em Milagres tinha sido escrito por Jesus. E isso nunca me impediu de ser aluna dela e de amar os ensinamentos dela. Só que eu, mesmo ouvindo ela falar sobre isso, e ela falava raríssimas vezes, na verdade eu acho que ela só falou porque eu perguntei numa determinada aula e ela me respondeu. Isso nunca, nem por um segundo, eu tive dúvidas na minha vida de que o livro tinha sido ditado por Jesus, né? Eu nunca tive dúvidas. Porque, na verdade, Jesus não fala. Ele fala, opa, oi, tudo bem? Oi, Helen. Oi, Bill. Eu sou Jesus. Ele não fala. Né? A gente sabe que é ele porque ele está contando a vida dele. Né? É por isso que a gente sabe que é ele. Mas voltando. Então, o livro, ele traz uma contextualização histórica que é sensacional, né? E o que a gente aprende com o livro é aquilo que eu falei para vocês aqui, que eu já falei quando eu comecei a ler o livro, né? Que o cristianismo, ele não começa com Jesus. O cristianismo é o modo de viver dos essênios, que eram uma corrente, digamos assim, dos judeus, né? Então ele não começa com Jesus, né? Jesus vem para dar uma lição fortíssima, que na minha opinião é a crucificação, a morte e a ressurreição. Essa é a minha opinião. É a essência da mensagem de Jesus. E eu não vou continuar falando aqui, porque senão a gente para de fazer o vídeo da lição de hoje e começa a fazer a live de sexta-feira. Então vocês estão todos convidados para a live de sexta-feira. Eu não sei como vocês vivenciam os feriados da Semana Santa, mas eu procuro respeitar, observar. Na verdade, nem procuro mais, sempre procurei. Agora eu praticamente não como carne vermelha, né? Mas eu procuro observar esse costume de não comer carne na sexta-feira da Paixão. E a sexta-feira da Paixão, para mim, ela é sempre um dia que me traz um recolhimento. Eu não preciso fazer nada, esse recolhimento ele já chega, tá? Então a gente vai falar, nossa, nós vamos fazer uma live muito bacana na sexta-feira, tá? É uma live extra, tá? A live de amanhã está mantida. O que eu quero ler para vocês agora O que eu quero ler para vocês agora deixa eu ver aqui. Eita. Peraí, deixa eu dar um pause aqui, porque senão esse vídeo vai ficar... O que eu quero ler para vocês aqui é a sessão O Trabalho com a Dor Original do Volta ao Lar do John Bradshaw, tá? Página 105, lembrando que o PDF tá no nosso canal no Telegram, tá? Por que eu escolhi esse texto? Bom, vocês já sabem que eu não escolho, eu só obedeço, né? Mas por que esse texto é importante? Eu sou aqui uma mera funcionária, tá? Do invisível, dos planos superiores, tá bom? Muito bem. Então, voltando, por que o texto hoje? Por causa daquela história do choro, tá? Que a gente tá falando do que é o choro que cura e o choro do drama, né? O choro do ego. O que é o choro do ser dentro da gente, da nossa alma, lamentando uma perda, um abandono, uma rejeição? E o que é o choro do ego, né? Então, é mais ou menos assim. Minha mãe me rejeitou quando eu nasci. A minha mãe não queria que eu nascesse. Que dor. Que tristeza. Como é ruim eu me conectar novamente com a sensação de que eu não fui querida. De que eu não era importante. De que eu era um fardo. Essa é a dor do ser, da alma, tá? E aí, o que é a dor do ego? Minha mãe me rejeitou.
aquela miserável, desgraçada, minha mãe me rejeitou, a minha mãe não queria que eu nascesse, nunca mais eu vou encontrar alguém, nunca mais ninguém vai me amar, ninguém quer saber de mim, a minha mãe começou tudo, foi horrível, agora eu não tenho mais jeito. Entenderam a diferença? E se vocês tiverem gostado da minha performance, escrevam aí, já que você pode fazer uma novela. Vocês sabem que, de repente, eu seria uma boa atriz, né? Há uns 20 anos atrás, eu estava estacionando o carro e o Flanelinha, quando eu saí do carro, ele falou pra mim, nossa, é a Juliana Paz. Aí eu falei, oi? Maior elogio que eu ouvi na minha vida. Na minha vida. Tá, ele falou, nossa, eu achei que era a Juliana Paz, mas não é não, né? Eu falei, não, eu não sou a Juliana Paz. Não falei, infelizmente, porque eu já era uma mulher autoconsciente, né, gente? Vocês já sabem, né? Então vamos lá, trabalho com a dor original. O trabalho com a dor original consiste em experimentar realmente os sentimentos originais reprimidos. Chamo a isso de processo de descoberta. É a única coisa capaz de nos proporcionar uma mudança de segunda ordem, a mudança profunda que resolve realmente os sentimentos. É a mudança que cura. Ou melhor, é a mudança que decorre da cura do corpo emocional, desse descongelamento que eu falo para vocês, que é a cura, né? Que é o processo de cura. Na mudança de primeira ordem, trocamos uma compulsão por outra. Ah, mamãe me rejeitou, vou encher a cara. Ah, tô ótima. Todo mundo me acha o máximo, divertida. Que ótimo. Aí pronto, o efeito do álcool passa e eu já tô lá na minha M, né? Na segunda mudança, deixamos de ser compulsivos. Era o que eu precisava para acabar com o meu comportamento compulsivo. Eu agia compulsivamente porque a minha criança interior, solitária e ferida, nunca tinha descarregado o seu sofrimento original. Eu fiz o programa dos 12 passos. Eu não sei, será que eu já li esse texto, gente? Agora eu fiquei com medo. E controlei o meu alcoolismo, mas continuei a agir compulsivamente. Se eu tiver lido é porque a gente precisa ler de novo, tá? Eu vivia dentro da minha cabeça como um professor, teólogo e terapeuta, mas eu continuava com a compulsão externamente. O John Bradshaw, ele sofria de alcoolismo, tá? Eu lia todos os livros que me chegavam às mãos e discutia os meus problemas nas sessões de terapia, mas eu continuava com a minha compulsão. Procurei aprender a conscientização elevada, aprendi os métodos dos antigos xamãs, aprendi energia curativa e estudei um curso em milagres. Meditei e rezei, às vezes durante horas, mas eu continuava com a minha compulsão. Era compulsivo até com a conscientização de alto nível. Eu já li esse texto. O que eu não sabia era que eu precisava abraçar a solidão do meu garotinho de coração partido e a sua dor não resolvida pelo pai perdido, pela família perdida e pela infância perdida. Eu tinha que abraçar a dor original. E esse é o sofrimento verdadeiro do qual fala Carl Jung, né? O grande médico psiquiatra, né? Ele tem uma frase maravilhosa que é assim: a neurose é sempre um substituto para o sofrimento genuíno. Então, quanto mais nós evitarmos esse sofrimento genuíno, que é o choro das dores, das necessidades não atendidas na nossa infância, mais neuróticos seremos. Lembrando que quando eu falo das necessidades emocionais não atendidas da sua infância, necessidades, né? As necessidades materiais, elas vão ocupar um lugar nisso. Mas não é um grande lugar, tá? Não é um grande lugar. Se você for uma criança, se você foi uma criança que teve o básico e teve as suas necessidades emocionais atendidas por pai e mãe, você pode ser pouquíssimo neurótico, tá?
Ah, eu era pobre, mas eu tive o básico. Não me faltou um teto, não me faltou comida na hora que eu precisava comer, não me faltaram meu pai nem a minha mãe. Beleza. Você pode ser um indivíduo muito pouco neurótico, tá? Não pensem que uma criança coberta de mimos, uma criança rica, uma criança às vezes milionária, que essa criança não terá feridas emocionais importantes. Isso pode ser, na verdade, o oposto. Lembrando que as feridas principais são a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça, tá? Olha só, ele diz assim, eu tô no capítulo 3, o trabalho com a dor original. Acredito que se a teoria na qual se baseia o trabalho com a dor original fosse melhor compreendida, provocaria uma revolução no trabalho das neuroses em geral e do comportamento compulsivo e viciado em particular. É comum o uso de tranquilizantes por pacientes que precisam desesperadamente fazer funcionar os seus sentimentos e sensações. Nós acreditamos que o único modo de curar os vícios e compulsões é através do trabalho dos sentimentos, do trabalho com os sentimentos, né? E aí, por que ele fala que ele praticou um curso em milagres e não adiantou? Porque a peça que está faltando é essa jornada de cura que a gente está fazendo esse ano, tá? E lembrando que a terapia de renascimento, que foi a terapia na qual eu fui iniciada, né? Em um curso em milagres, através da qual um curso em milagres chegou para mim, é um trabalho de sentimentos, de você chorar o seu trauma de nascimento, você chorar a sua dor original, tá bom? É esse trabalho. Então, porque o que acontece? Isso é muito importante que vocês entendam. A criança, o mental da criança, ele está se desenvolvendo. Muitas vezes as feridas da nossa infância, elas vão se desenvolver quando a gente era muito humildinho. Então, nós éramos pré-verbais. A gente nem sabia falar, mas a gente sabia sentir. Então, aquele olhar torto que a nossa mãe, cansada, nos lançava, era uma lança no nosso peito. Tá bom? E é essa dor que a criança, ela vai, à medida em que o ego vai se formando, à medida em que nós vamos crescendo, a criança ela vai se distanciando. Aquela plantinha tenra que é a criança, ela vai se encouraçando, né? Para não sentir. Porque sentir é muito doloroso. Então tudo bem, foram os nossos mecanismos de defesa e está tudo bem. E os nossos pais fizeram o melhor que puderam. E os nossos pais também tiveram pais que fizeram o melhor que puderam. Então a imagem que me veio aqui foi uma imagem de um pé de alface. Vocês gostam de alface? Eu amo alface, mas sabe o que é uma pessoa amar? Eu amo alface, amo. E aí, aquela parte de dentro da alface, que é a mais tenra, que é o broto, é a minha parte favorita. Se eu chego, por exemplo, num buffet aquilo, e eu posso pegar aquela parte, é lá que eu vou. Eu amo, é a mais crocante, né? Então é como se a criança, ela fosse aquele brotinho. E as defesas do ego fossem as folhas da alface. Tá? É a analogia que me veio aqui, que me foi mostrada, tá? E aí, a dor original, ela tá lá no brotinho. Então, nós vamos precisar tirar as folhas da alface para chegar lá no brotinho. A criança é tão frágil, ela é tão tenra, ela é tão sensível, ela é 100% sentimento, né? Se você pegar uma pessoa e fizer esse movimento aqui, ó, um carinho nessa pessoa, isso é um carinho forte, né, que eu tô fazendo, mas isso muito provavelmente vai ser bem recebido aqui na nossa cultura, né? Nós somos brasileiros. Se você fizer isso com um europeu, pode ser que
você, no mínimo, você vai receber um olhar esquisito se você não tiver muita intimidade com ele. Porque para eles, o toque físico tem outra conotação. Não tô dizendo que tá certo nem que tá errado. É o jeito deles, é o nosso jeito, né? A gente brasileiro aqui se conhece, já se abraça, já se beija, já se aperta, já dá beijo no rosto, e, enfim, né? Então, esse brotinho, ele vai criando as folhas em volta para poder se defender, poder se proteger. Mas voltando, se você fizer esse carinho num bebê, isso pode ser agressivo para o bebê, né? O bebê tem que ser tocado com muito cuidado. O bebê é todo sentido. O corpinho dele é 100% sentimento, né? Não é sentimento, é 100% sensorial, tá ligado, né? Então, por isso que esse trabalho da criança interior, ele é tão poderoso. E é por isso que tem uma coisa que eu quero lembrar vocês hoje mais uma vez. Se a sua vida não tá dando certo hoje, se você tenta ir para algum lugar e não consegue um resultado, não é porque você seja burro e incompetente, não merecedor, indigno. É porque a sua criança está ferida, esperando que você a cure. A sua criança interior é a chave do seu sucesso. A cura da sua criança interior é a chave do seu sucesso. Em qualquer área da sua vida. Se você tem uma questão com relacionamentos, se você tem uma questão financeira, se você tem uma questão de saúde, se você tem uma questão profissional. Vocês já ouviram falar da tal da nova medicina germânica? A minha professora de um curso em Milagres, quando ela parou de dar aula, ela estava se pós-graduando nesse negócio aí. Eu entendo muito pouco de nova medicina germânica, mas o modelo deles é que as doenças que nós vamos ter, elas já estão marcadas nos nossos cérebros. Como assim, Jaque? As doenças que nós temos estão marcadas nos nossos cérebros porque os traumas que nós passamos quando éramos crianças estão marcados nos nossos cérebros. E esses gatilhos vão aparecer à medida em que a gente for ficando mais velho. Tá? Isso as neurociências já mostram. E a nova medicina germânica está indo por esse caminho, tá? A nossa especialidade, eu vou ler só mais um pouquinho que a gente está terminando. A nossa especialidade é o tratamento da codependência, que tem as suas raízes na vergonha tóxica. O que é a vergonha tóxica para um curso em milagres? É a tríade ímpia: pecado, culpa e medo. Lembram que eu disse para vocês que em algum nível culpa ou vergonha e culpa são a mesma coisa? O que é a vergonha? É a culpa de eu não ser bom o bastante. Em algum nível, são variações da mesma energia, tá? E ele chama nesse livro de vergonha tóxica, porque não é aquela vergonha saudável, tipo assim, você cometeu uma gafe num ambiente social. Então, me desculpe. Eu vim com essa roupa e eu esqueci que era ambiente mais chique. Essa seria a vergonha saudável, tá? Então, a vergonha tóxica é aquela que diz para você e para mim que nós não somos bons o suficiente. E que não há santo que vá fazer com que sejamos. Então, eu posso ganhar na loteria, eu posso andar vestida de Chanel dos pés à cabeça, eu vou continuar sofrendo de uma profunda vergonha tóxica. Eu posso dirigir um Lamborghini, mas no fim eu me acho um M, tá? É disso que ele tá falando. Que é o sentimento internalizado de ser falho e deficiente como ser humano. No processo de internalização, a vergonha, que deve ser um sinal saudável de limites, se transforma num estado ameaçador de ser e, podemos dizer, numa entidade. A pessoa atormentada pela vergonha tóxica perde o contato com o seu eu autêntico. E o resultado é a lamentação crônica da perda desse eu.
A descrição clínica desse estado é a distimia ou depressão crônica moderada. No meu livro Tatá, esse livro eu tenho ele, mas não tenho o PDF dele, tá? Que é o sobre a vergonha, eu mostro como a vergonha tóxica domina as emoções. Ela aprisiona os nossos sentimentos de forma que sempre que sentimos raiva, tristeza, medo ou até mesmo alegria, também sentimos vergonha. Todos no mesmo barco, né, meus queridos? O mesmo acontece com as nossas necessidades e impulsos. Os pais de famílias disfuncionais são também crianças adultas e as suas crianças feridas são extremamente carentes. Sempre que sentem essa carência, o que acontece naturalmente, os pais, criança, adultos, ficam zangados e a envergonham. Assim, sempre que a criança interior ferida se sente carente, ela sente vergonha também. Durante muito tempo, eu como adulto me sentia envergonhado sempre que eu precisava de ajuda. Finalmente, por mais adequado que seja o contexto, a pessoa que tem a vergonha como base também sempre sente vergonha quando pratica o sexo. Quando os nossos sentimentos são aprisionados pela vergonha, nós deixamos de sentir. E essa insensibilidade é a pré-condição de todos os vícios, porque só através do vício a pessoa é capaz de sentir. Por exemplo, um homem com depressão crônica consegue chegar a ser um executivo super realizado por meio do vício do trabalho, ele só pode sentir quando está trabalhando. Um alcoólatra ou viciado em drogas, ele se sente nas alturas com as drogas que alteram o seu estado de espírito. O viciado em comida tem uma sensação de saciedade e bem-estar quando está com o estômago cheio. Cada vício traz sensações maravilhosas ou evita as sensações dolorosas. O estado de espírito do viciado altera a mágoa e a dor da criança interior e é espiritualmente ferida. O ferimento espiritual infligido pela vergonha tóxica é a ruptura do eu como o eu. A pessoa se sente dolorosamente diminuída aos próprios olhos e se transforma num objeto de autodesprezo. Quando uma pessoa acredita que não pode ser ela mesma, ela deixa de constituir uma unidade consigo mesma, né? Aí a gente se dissocia e cria uma máscara, né? A alteração extasiante provocada pelo vício dá uma sensação de bem-estar, de unidade do eu. Sempre que a pessoa intoxicada pela vergonha identifica seus sentimentos reais, ela se sente envergonhada. Assim, para evitar essa dor, ela procura se tornar insensível. Por isso que a gente tem que buscar esse choro, tá? E esse choro, esse lamento pela dor original é uma coisa que a gata passou correndo agora de novo. É uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem em particular. Ninguém tem nada a ver com esse processo. Esse processo, como eu já disse aqui, ele é entre vocês e Deus. No máximo, o seu terapeuta, tá? Ou se você tiver um amigo muito consciente, você pode compartilhar com ele, mas tem que ser um amigo muito consciente. Minimamente tão consciente quanto você, tá bom? A insensibilidade à dor pode ser conseguida através de várias defesas do ego, que usamos quando a realidade se torna insuportável. Algumas das defesas mais comuns são a negação, não está acontecendo nada de verdade. A repressão, nunca aconteceu. A dissociação, eu não me lembro do que aconteceu. A projeção, está acontecendo com você, mas não comigo. A conversão, eu como quando percebo que vai acontecer. E a minimização, aconteceu, mas não é importante. Basicamente, as nossas defesas egóicas são meios para nos distrair da dor que estamos sentindo. A gente já falou disso um bocado aí no início da nossa jornada, né? Então, meus queridos, nós estamos a cada dia que passa buscando nos aproximar, né? Dessa criança interior, ganhar a confiança dela, conquistar a confiança dela.
e pedirmos a ela para que então ela converse conosco, para que a gente possa, junto com ela, fazer, né, esse processo aí de lamento, que é a nossa libertação. Né? Então, primeiro a conscientização e depois o choro dessa dor original, tá? Peço a vocês que leiam esse livro. Não é um livro fácil de ser lido, mas é um livro de uma riqueza muito grande e a gente vai continuar ao longo do ano utilizando também textos dele para as nossas discussões aqui, tá bom? Lembro hoje que a nossa lição é milagres são vistos na luz, né? E é disso que a gente vai ter que lembrar todos os dias, ou durante todo o dia, tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.